TV Câmara, Campinas. Olá, muito bom dia para você que acompanha a TV Câmara Campinas ao vivo. Mais uma semana começando, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente abre as nossas atividades legislativas ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal, às 10 horas em ponto, com uma reunião da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de analisar os impactos econômicos e sociais da pandemia de coronavírus e a retomada das atividades aqui no município de Campinas. Essa reunião é presidida pelo vereador Luiz Rossini e, ainda mantendo os protocolos de prevenção sanitária contra o coronavírus, será de forma remota. Você acompanha pela sua televisão ou pelas redes sociais. Vamos acompanhar. Bom dia. Estamos iniciando a 9ª reunião da comissão especial criada para analisar os impactos da Covid-19 no município de Campinas. Já presentes na reunião, o vereador Eduardo Magoga, que é o relator da comissão, e sinalizaram que já estarão entrando em breve os vereadores Cecílio Santos, vereador Marrom Cunha e vereador Paulo Haddad. Mas conosco já os representantes aqui do setor de hotelaria e turismo, né? Vanderlei Costa, que é presidente do Campinas e Região Convention e Visitor Bureau, também o Antônio Dias, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, o Vanderlei é também presidente do Conselho Municipal de Turismo de Campinas, né? E o nosso amigo Fernando Vernier, que também é do setor do segmento e tem acompanhado as atividades desse setor. Depois, se entrar mais alguém aí, a gente comunica. Apenas para falar um pouco do objetivo dessa comissão, ao longo desse período de pandemia, desde março do ano passado, a sociedade, de uma forma geral, tem procurado os vereadores para trazer as suas preocupações, trazer sugestões, às vezes queixas, reclamações e medidas que estão sendo adotados. Durante o período, a gente sentiu muita divergência naquilo que muitas vezes os órgãos, seja do Estado, do município, adotavam como medidas de distanciamento e a forma como isso impactava cada setor, né? A decisão de criar uma comissão de estudos foi de canalizar para essa comissão todas essas manifestações, né? Nós queremos dar voz aos representantes de todos os setores para poder ouvir, assim, com mais profundidade, como a pandemia da Covid tem impactado cada setor. Ouvir até, se for o caso, críticas em relação a medidas adotadas e colher sugestões daquilo que pode ser feito para tentar ajudar a enfrentar as dificuldades atuais, né, superar essas dificuldades e como, na visão do setor, a gente deve preparar Campinas para o novo normal, vamos chamar assim, né? Como é que a gente recupera a normalidade? Nós já ouvimos representantes de vários setores e isso está sendo muito importante para a gente fazer um diagnóstico mais bem elaborado, profundo, sobre os impactos da pandemia. Nós sabemos que o setor de turismo, de hotelaria, sofreu muito, né? Foi um dos primeiros a sentir os efeitos econômicos com as medidas de restrição, lockdown em alguns casos, né? As pessoas não saindo mais de casa, eram voos cancelados, viagens desmarcadas, eventos cancelados, né? Isso impactou profundamente esse setor. Mas, para a gente compreender um pouquinho melhor isso, é que nós estamos aqui hoje reunidos com vocês. Eu quero já, desde, assim, no início, agradecer aí a disponibilidade, viu, Fernando, Antônio, Vanderlei, a disponibilidade de vir aqui nessa comissão, ainda que remotamente,
mas vocês estão no ambiente da Câmara. Essa reunião ela foi publicada no Diário Oficial, é uma atividade oficial da Câmara, vai ficar registrado aqui, e a gente espera, a partir disso, com as informações colhidas, posicionar a Câmara, né, e fazer com que a Câmara possa cumprir o seu papel também de encaminhar propostas que couberem à Câmara para tentar superar essa pandemia, os efeitos ou impactos dessa pandemia. Antes de abrir para os representantes, eu peço que o nosso relator, vereador Eduardo Magoga, também dê as boas-vindas em nome da comissão aos nossos convidados hoje. Eduardo. Você já falou, esse chegou agora há pouco, já não falou ainda. Bom dia, vereador Rossini, presidente dessa comissão tão importante que tem avaliado com todo carinho, com todo o apreço, toda essa situação. Bom dia ao Vanderlei Costa, bom dia ao Antônio Dias e ao Fernando Vernier. É muito importante esse relacionamento com vocês para nos ajudar a ter um entendimento de toda essa situação, e nós da comissões, junto com os vereadores, os demais colegas de trabalho, possamos aí estar ajudando o setor e ajudando o nosso município nessa retomada. Também sou comerciante na cidade, senti muito, viu, presidente, na pele, toda essa situação. Sou da área do comércio de imóveis, então a gente tem, assim, fica lamentando toda essa situação, mas é importante preservar a vida e achar um caminho, assim, decente para que a gente possa tomar essa retomada aí de maneira consciente e tentar amenizar os prejuízos que foi causado em todos os setores. Então, muito obrigado a presença de vocês aí, que Deus continue nos abençoando aí. Obrigado, Eduardo. Eu quero anunciar também que está conosco Luiz Felipe Campos Almeida, que é diretor administrativo e financeiro do Campinas Região Convention Visitors Bureau. Bem-vindo também, Luiz Felipe. Então, já para dar início à nossa reunião, e entrou também Rodrigo Porto, que é o vice-presidente, né, do Campinas e Região Convention Bureau. Então, a equipe toda aí presente, isso é muito bom. E para dar o início aí já na exposição, eu passo a palavra para o nosso presidente, Vanderlei Costa. E a partir de agora, Vanderlei, você pode conduzir aí até a sequência de falas e tal, e após todos se manifestarem, eu volto para os vereadores para a gente fazer algum questionamento, aprofundar algum aspecto que tenha sido comentado, tá bom? Então, obrigado mais uma vez, bom dia, obrigado, Vanderlei, com a palavra. Bom dia, vereador Rossini, bom dia, vereador Eduardo Magoga, bom dia também aos telespectadores da TV Câmara e aos nossos parceiros aqui do Convention Visitor Bureau, o Antônio Dias, que também faz parte da nossa diretoria deliberativa. Muito obrigado pela oportunidade. Já tivemos aí na Câmara com o presidente Zé Carlos, já tivemos com o prefeito Jonas Donizete, agora com Dário Saad. O setor de turismo e eventos está enfrentando historicamente a sua maior profunda crise. Campinas, que tem o turismo de negócio como atividade econômica principal, eu tenho usado aqui uma frase forte, vem agonizando desde março de 2020. Com todos os eventos adiados ou cancelados, inúmeras empresas vinculadas ao turismo tiveram suas receitas quase totalmente interrompidas. Algumas até cessaram as atividades, como recentemente aí o Hotel Opala, que operava desde 1960. Outros hotéis menores, administrados aí de uma forma menor, estão indo pelo mesmo caminho. Eu sempre comento isso. Você tem hotéis de redes maiores e você tem aqueles hotéis que se instalou ali na região da antiga rodoviária, na região do Botafogo. Esses hotéis, até numa pesquisa particular minha,
têm sofrido muito. São hotéis que provavelmente não suportarão por mais tempo. Além disso, o turismo ele não está só aliado à hotelaria. Nós temos mais de 50 setores ligados a isso, né? Também outros setores sofrem em razão disso. Mesmo com algumas atividades econômicas sendo retomadas gradualmente, como o comércio, bares e restaurantes, depois de forte retração, as projeções são pessimistas em relação à recuperação do nosso setor. Nossa expectativa a cada lockdown, ela vai mudando, né? Qual que é a retomada hoje? Será que é 22? Será que é 23? Eu, particularmente, acredito que nós já estamos com um 2021 totalmente comprometido, parte de 2022 também, e talvez a gente possa sonhar com algo em 2023, 2024. Dada essa perspectiva, o setor de turismo pode vir a enfrentar uma crise duradoura, que é o que nós estamos vivendo. Para Campinas, a retração do setor trouxe consequências significativas, já que o turismo é uma atividade fortemente geradora de empregos em todas as faixas de renda, inclusive para os trabalhadores de menor grau de instrução. A Covid criou um distanciamento entre o setor e o turista, principalmente o turista de negócio, aquele que participa dos eventos. É importante dizer que há uma resistência desse consumidor em relação à aglomeração, certamente. Também há uma resistência em viajar, em hospedar em hotéis, em ir até o restaurante, participar de eventos em locais fechados. A superação dessa situação depende fortemente aí que a gente tem buscado uma ajuda na Câmara Municipal, junto ao Executivo, junto ao Legislativo. A superação dessa situação, nós acreditamos que depende fortemente de apoio, de políticas públicas a serem adotadas. E é o que nós esperamos, Rossini, desta casa. Conceitos terão que ser revistos. A hotelaria, o setor de eventos deverão receber uma atenção especial. Fomos os mais impactados pela pandemia. Eu tenho, já em várias reuniões, comentado sobre o programa de recuperação fiscal. Então, isso é a vontade do empresário de pagar as contas. Porque no momento, presidente, vereador Eduardo Magoga, nós não estamos pagando as contas, assim como o senhor disse que é comerciante aí, nós não estamos conseguindo fechar as contas. Então, uma recuperação fiscal, um refis, presidente, que vai chegar aí na Câmara para o senhor, com certeza, já falamos isso com o Zé Carlos, ele não pode vir com uma punição aos devedores. O que é punir os devedores? É multa e juros. Então, isso, a hora que chegar na casa aí, a gente tem que pegar 2020, que nós não faturamos nada, 2021, que também nós não estamos faturando nada e não estamos conseguindo pagar as contas, nós temos que pegar essa dívida, dividir em 60 parcelas, 90 parcelas, sem juro. Poxa, mas que loucura! Como é que você quer isso, Vanderlei? Nós temos que pensar diferente. Tem que ter um olhar social para esse setor que está quebrando. E se a gente entra com multa, com juro, isso não é ajudar. Outro ponto que eu tenho defendido, assim que sair esse refis, porque quando eu falo do refis, eu tenho certeza que ele vai ocorrer. Não tem outra saída para o setor, não tem outra saída para a população. Assim que ele sair, você tem que ter um prazo de adesão. Porque vamos imaginar que você tem um refis agora em agosto, setembro. Quem pode aderir? Ninguém. O nosso setor não tem previsão de faturamento muito distante do que aconteceu em 2019. Qual que é a ocupação
Qual que é a ocupação da hotelaria hoje? Qual que é a ocupação? Nós temos hotéis que não atingem 10% de ocupação, presidente. Nós temos hotéis que estão na faixa de 20% de ocupação. Máximo 30% de ocupação. Mas boa parte dos hotéis com 10% de ocupação. Esse número, não precisamos de nenhuma matemática aqui, de nenhum especialista para dizer, não fecha as contas. Estamos brigando, presidente, para negociar a forma de cobrança da água em relação à hotelaria, Sanasa. Estamos brigando já. Mandamos ofício, já tivemos em 3, 4 reuniões. Por quê? Porque a forma que é feita a cobrança da água hoje para o hotel é por um valor fixo. Então, quando você tinha 100, 200 hóspedes, tranquilo esse valor fixo. E agora que você tem 10%? E agora que você tem 15%? Vamos mudar isso. Precisamos também pensar numa agenda de eventos que fortaleça nosso setor. Conversei isso com o prefeito Dário Saad, que coordenou muito bem a Secretaria de Esporte na gestão passada e trouxe muitos eventos para Campinas, né? Então, precisamos promover essa agenda de eventos para que possa fortalecer o nosso setor, onde possamos avançar e retomar a trajetória de crescimento, criando bases sustentáveis em benefício a Campinas. Precisamos também promover os atrativos turísticos e culturais que existem em Campinas. A população precisa conhecer os atrativos de Campinas e como que a prefeitura, como que a Câmara pode ajudar, né? Inicialmente, falando um pouquinho brevemente sobre o Convention Bureau. O Convention Bureau é uma entidade que tem aí mais de 40 hotéis como associado e mais de 100 empresas dessa cadeia associada. Uma parte do dinheiro vem do Runtex, aquela taxa de turismo, e outra parte dos associados que pagam a mensalidade. Através dessa receita, nós divulgamos Campinas para o mundo. Uma cidade que tem 2 centros de convenções, uma cidade das rodovias, do aeroporto, enfim, uma cidade que tem toda a facilidade para receber o evento. E toda essa qualidade de Campinas colocou Campinas em 7º lugar no país, uma cidade que mais recebe eventos. É importante que a prefeitura, que o executivo, que o legislativo nos ajude, assim que as coisas começar a normalizar, a captar mais eventos para Campinas, a participar de feiras em todo o mundo, né? A gente participou de feiras no ano 2019, na Europa, na América do Sul, sempre divulgando Campinas. Porém, é onde eu defendo. Precisamos desse apoio para que a gente possa mostrar a nossa ferramenta, Campinas, né? Uma cidade que tem a capacidade de receber eventos e ter essa retomada, talvez um pouquinho de uma forma mais acelerada do que outras cidades. Para finalizar, já tenho dito que ajudar o turismo significa ajudar mais de 40, quase 50 setores e seus respectivos trabalhadores, que de alguma forma têm uma relação com o setor. Estamos falando, por exemplo, aí, garçons, taxista, cerimonial, decorador, pessoa de limpeza, equipe técnica. Recentemente, conversei com a secretária Diana Flores, fizemos um documento para liberar salões de eventos sociais, porque muitas vezes essas liberações são complicadas. Libera os bares e restaurantes, presidente, mas não libera os bares e restaurantes do hotel. Libera o salão, mas não libera o salão social. Então, você tem 1 ano e 3 meses aí, pessoas
que vivem de casamentos, formaturas, festas, sem poder operar também. Então, é uma crise que ela atinge muito a área de eventos, né? Muito a área de eventos. É uma crise que prejudica a hotelaria no momento que nós temos todo o nosso foco, né, voltado ao evento a negócios. Então, nós não temos aqui, né, uma palavra que todo mundo diz, não temos outras belezas aqui para atrair o turista. Nós temos estrutura para realizar eventos. E no momento que nós não podemos realizar eventos, a gente tem essa dificuldade com esse número de ocupação e a gente tem essa dificuldade com mais, aí na região metropolitana de Campinas, mais de 40 mil trabalhadores passam dificuldade, porque de uma forma ou de outra foi atingido pela pandemia, foi atingido pela não realização de eventos, foi atingido pelos hotéis em gerais, ter demitido aí mais de 60% dos seus colaboradores. Eu vou passar aqui, se o senhor me permitir, presidente, a palavra do Antônio Dias para dar sequência também aí a toda essa situação que nós estamos atravessando. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu que agradeço, e é claro, no comando. Antes do Antônio Dias assumir a palavra, eu quero anunciar que está acompanhando conosco aqui presencialmente o presidente da Câmara, vereador Zé Carlos, manda um abraço a todos aí do segmento, do setor, e também presente conosco o vereador Cecílio Santos, que é membro da comissão. Obrigado, Cecílio, acompanhando remotamente. Então, Antônio Dias, com a palavra. Bom, inicialmente, dar um bom dia para todo mundo e agradecer a oportunidade, agradecer a todos os vereadores, a gente poder estar conversando aqui com vocês e explicando a crise que o setor está passando. As palavras do Vanderlei, né, eu endosso todas, né? O nosso setor, especialmente os centros de eventos, foram o mais afetado, né? O nosso centro de convenções, eu vou falar um pouquinho aqui para, acho que deixar bem clara a crise, eu vou pegar um produto específico, né? Então, pelo grupo Royal Palm Hotels and Resorts, a gente tem o centro de convenções, o Royal Palm Hall, é um centro de convenções grande, né? Ele tem 40 mil metros quadrados de área construída. Ele fechou em março de 2020, ele segue fechado, ele está fechado, né? Então, e ele está sem previsão de abertura. A gente está com mais de um ano do centro de convenções absolutamente fechado, sem previsão de quando é a data de abertura. E isso mostra que o mercado de eventos, ele praticamente parou. Então, não é exagero a gente falar que o setor mais afetado é o setor da hotelaria, porque a hotelaria de Campinas ela está muito ligada ao setor de eventos, às viagens de negócios, e essas pararam. Somente ficaram as hospedagens essenciais, que são ligadas, por exemplo, a companhias aéreas, algumas necessidades de viagens, mas isso é muito pouco, né? É como o Vanderlei falou, a taxa de ocupação, na média, está em 15% nos últimos meses. 15% a média. Então, é algo terrível. E esse ano de 2021, a gente tem números piores do que 2020, porque quando o ano começou, né, ninguém imaginava a força da segunda onda, e aí a gente tem um mês de março terrível, né? Um mês de março com praticamente tudo parou, e o mês de abril dessa forma, sendo que o benefício emergencial chegou muito tarde, né? Ele chegou só a partir para maio. Então, a gente tem um ano de 2021, então é importante falar que é um setor que veio muito combalido de 2020, e aí chega 2021 e é pior do que 2020. Em termos gerais, para dar uma imagem para os senhores, o ano de 2020, a receita dos hotéis, né, o centro de convenção, né, foi para zero. A
A receita dos hotéis, ela, na média da cidade, ela caiu 63%, né? Incríveis queda de 63% em relação a 2019. Isso 2020 comparado a 2019. E 2021 é um ano que está pior pelos motivos que eu já falei, né? Porque a gente teve o mês de março muito ruim e a gente teve o mês de abril muito ruim. O retorno do segmento vai ser lento. Infelizmente, a vacinação é conhecimento de todos, né? A vacinação, a segunda dose está só 10% da população, né? A gente sabe que a segunda dose ela é fundamental para garantir a imunidade. Então, a verdade é que a gente tem a solução que é a vacina, mas ela vai ser longa. Então, a gente tem que ter essa consciência que a recuperação será muito longa. Bom, o que o município... e daí também queria falar um assunto que o Vanderlei falou. A hotelaria e eventos emprega quem mais precisa do emprego, né? Como o Vanderlei falou, a gente emprega camareira, a gente emprega garçom, a gente emprega cozinheiro, a gente emprega mensageiro, equipe de manutenção, jardinagem, recepção. Então, a hotelaria emprega quem mais precisa do emprego, é importante a gente, né, deixar isso claro. E a hotelaria, ela tem custos fixos muito altos. Entre os principais custos fixos da hotelaria está o IPTU de Campinas, né, os senhores sabem, né, é um IPTU caro, né, essa é a realidade. E depois tem o assunto da água. Mas eu queria falar um pouco do IPTU. Então, é fundamental que nós, né, a Câmara, quando eu digo nós, é a cidade de Campinas, né, a Câmara, junto, né, com o Executivo, faça sim o projeto do refis do IPTU. Esse é um projeto absolutamente fundamental. Eu também gostaria de comentar com os senhores. A Campinas tem vários condotéis, né? São hotéis de propriedade compartilhada, né? Praticamente um quarto, um investidor. Campinas hoje tem vários condotéis. Para os condotéis, além do refis, é importante que tenha ali a cláusula da retirada daquela parcela mínima, que é 150 unidades fiscais de Campinas, que é 150 fixo, está praticamente R$500, porque isso multiplica pelo número de quartos do hotel. E aí esse refis ele fica sem sentido para os condotéis. Para o refis, para o parcelamento do refis ter sentido para os condotéis, é muito importante que a gente não tenha, pelo menos para os condotéis, essa questão da parcela mínima de 150 fix, porque cada quarto recebe um carnê de IPTU, né? Então a gente precisa que esse assunto também seja trabalhado, esses detalhes, né, do segmento sejam trabalhados para que a gente tenha um refis. No mundo ideal, né, a gente sabe que tem toda a responsabilidade fiscal. Até o máximo, né, de responsabilidade fiscal, mas que pelo menos a gente pegue os IPTUs atrasados, porque praticamente todos os hotéis pararam de fazer o pagamento de IPTU, porque a situação é absolutamente dramática, né? A gente já está em 14 meses de prejuízo e com a previsão de mais meses de prejuízo. Então, vai ser muito importante que a gente faça um refis bastante alongado, né? Bastante longo, caindo as multas, como o Vanderlei comentou. Outro assunto que é relevante é o assunto Sanasa, né? A Sanasa ela tem um modelo interessante, porém agora, na pandemia, ele precisa, né? A gente está vivendo momentos muito impensáveis, né? Ninguém pensou que a gente poderia viver um momento como esse e os hotéis, de repente, com 15% de ocupação. Então, o modelo da Sanasa é ter 10 metros cúbicos como mínimo, e a partir disso é que se cobra o consumo, mas se o hotel tem menos de 10 metros cúbicos por quarto, então, para os senhores terem uma noção, um hotel de 100 apartamentos, ele vai pagar aí R$20 mil de Sanasa, mesmo que o consumo seja zero. Então, é importante que nesse período da pandemia,
a gente consiga os hotéis terem realmente o pagamento pelo seu consumo real. Esse é o pleito, né, do segmento, porque é um modelo que é interessante, mas interessante em momentos normais, porque ele promove, sim, tarifas de água interessantes, mas a gente está muito abaixo de 10 metros cúbicos por apartamento, com ocupações tão baixas. Então, esse segmento vai demorar o retorno, é importante dizer isso. Como o Vanderlei falou, a gente já tem, né, infelizmente, né, um grupo super tradicional, 60 anos de operação de hotel em Campinas, tinham 3 hotéis e já estão fechados de forma definitiva. Então, a gente está vivendo uma situação muito extrema da hotelaria e a gente conta, sim, né, com o apoio dos senhores, vai ser muito importante, né, para a gente poder ter essas flexibilizações, né, no caso aqui, Sanasa, e muito importante, que isso é um custo muito relevante para o setor, o IPTU. Obrigado. Ok, obrigado. Na sequência, Vanderlei, vê que se mais alguém quer fazer algum comentário, mas eu quero anunciar também que está conosco o Felipe Roca do Hotel Premium, acompanhando e participando conosco aqui a reunião. Vanderlei. Muito bem. Eu acho que o Rodrigo, que também é representante da rede Vitórias de Hotéis, poderia também complementar o que o Antônio passou aqui do Royal Home Plaza. Eu, como presidente do Convention Visitor Bureau, eu tenho uma visão global de todos os hotéis, independente do porte do hotel. A gente tem conversado com todos os hotéis. Hoje pela manhã, eu conversei com o hotel Vilas Boas, um hotel ali que está ali na região da antiga rodoviária. Porque é importante, né? Você está ouvindo toda a camada, todo o setor aí, né? Assim como a população, né? Você tem a população de baixa renda, e você tem a população que está numa condição até suportando a Covid. Em relação à hotelaria, nós temos a mesma situação. Nós temos hotéis que têm uma estrutura melhor, hotéis de redes, e nós temos hotéis aí menores, igual eu citei no início da minha fala, que é o que a gente quer ouvir também, que tem passado aí por uma situação aí bem difícil. Diferente do Rodrigo, do Antônio, né? Eu sei que está difícil para todos nós também. Eu acho interessante o Rodrigo contribuir aí também em relação às dificuldades. Até ele também é representante também de restaurantes e bares. Rodrigo, quiser falar, é só acionar aí. O Rodrigo Porto está conectado. Pronto, acho que... Foi. Não estava conseguindo desmutar. Tá bom. Bom dia a todos. Obrigado, presidente, por nos receber aí. Realmente é muito importante para nós, porque como o Vanderlei e o Antônio disse, nós estamos numa situação muito difícil, né? Principalmente porque a gente depende muito desse turismo de negócio, que eventos puxa aí na região e consegue aumentar a nossa hospedagem, mas infelizmente esse turismo de negócio está praticamente zerado, está muito baixo desde o ano passado, né? A nossa situação aqui no Vitória é muito parecida com a do Royal, né? A nossa parte de eventos está praticamente zerada. Nós temos hospedagem de alguns executivos, passantes, assim, mas muito poucos. Nós temos algumas pessoas que moram aqui nos hotéis também, mas também muito pouco. E a gente não está passando de 20% de ocupação, né? Como o Vanderlei disse, nenhum especialista precisa concluir que não paga as contas nossas, né? E como o Antônio falou, a hotelaria tem custos fixos muito altos, né? De IPTU, de água e etc, né? Mas eu só queria incluir um outro ponto
além disso que o Vanderlei e o Antônio falou, que é para a retomada, que é um ponto muito importante, que é sobre a lei de eventos também, né? Que a gente vem batalhando há bastante tempo para fazer ela acontecer. Essa lei de eventos, na verdade, vai acabar com alguns absurdos que nós temos aqui na área de eventos, né? Que, por exemplo, um lugar que tem alvará já de funcionamento, uma pessoa que for fazer um evento nesse mesmo lugar tem que tirar um outro alvará para fazer um evento, sendo que ele já tem um alvará, né? É uma coisa duplicada, que não faz sentido, que só deixa o evento mais burocrático, mais demorado, enquanto outras cidades têm leis muito mais flexíveis, muito mais fáceis de acontecer, né? Muito mais modernas. Aqui em Campinas a gente está com uma lei bem antiga ainda que atrapalha a nossa região para atrair eventos, né? E Campinas é uma cidade que disputa nacionalmente com outras cidades, né? Então a gente tem que estar bem em relação a eles, tem que ter uma disputa igualitária, e no momento a gente não está, né? Sendo que a gente tem uma estrutura excelente de hotéis, de aeroporto, de estradas que facilitam a vinda de eventos, né? Então se a gente conseguir fazer acontecer essa lei de eventos, vai facilitar muito a nossa área e vai ajudar demais na retomada, né? Então, pedir a ajuda dos senhores aí quando chegar na Câmara que aprovem o mais rápido possível aí para a gente poder retomar com ainda mais eventos do que a gente tinha antes, né? Mas basicamente é isso. A nosso cenário, o Vanderlei e o Antônio já falou, e a gente aqui do Vitória vive a mesma situação. Nós temos também bares e restaurantes. Bares e restaurantes estão numa situação difícil, mas já estão melhores do que a hotelaria, né? Porque pelo menos a gente tinha delivery, e agora com a reabertura tem um movimento, né? Tem um movimento de 40%, 50% do que era antes, em comparação com eventos que está 0%, e em comparação com a hotelaria que está 20%. Então, bares e restaurantes que já está numa situação difícil, está numa situação melhor do que hotelaria e eventos, né? Então, olho com carinho para a nossa área, que é uma área que, se não for a mais, que foi uma das mais afetadas aí nessa pandemia. Obrigado. Obrigado você, Rodrigo. Na sequência aí, se talvez o Felipe Roca quiser fazer algum comentário, o próprio... quem mais? Tá aí, o Fernando, à vontade. Daí na sequência, ou senão a gente já pode passar para os vereadores fazerem algum questionamento. Mas fique à vontade, se mais alguém quiser fazer alguma complementação, Vanderlei. Fernando? Bom, eu vou abrir meu microfone novamente aqui, até para fazer um complemento na fala do Rodrigo Porto. Assim que começou a surgir, né, os centros de convenções em Campinas, que é muito importante os senhores vereadores entenderem que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, não tinha centro de convenções em Campinas. Aí veio a construção do Royal Palm Hall e do Expo Dom Pedro. Esses 2 espaços é fundamental para a ocupação da hotelaria em Campinas. E quando esses espaços foram criados, uns 4, 5 anos atrás, se eu não me engano, acho que o Royal um pouquinho antes e o Expo Dom Pedro em 2014, a gente começou a ver as dificuldades, presidente, em trazer eventos para Campinas. E o Convention, a finalidade do Convention Bureau é fomentar o turismo. Como é que a gente fomenta? Buscando eventos. E com quem que a gente compete, vereadores? Nós competimos aí com o Rio de Janeiro, São Paulo, grandes metrópoles, né? E a gente começou a ver as dificuldades que é trazer um evento para Campinas. A burocracia que era para trazer um evento para Campinas. Assim como o Felipe comentou, o Rodrigo comentou, veja bem, você tem um alvará do teu espaço, esse espaço seu, dentro do CNAE, ele é um espaço para realizar eventos,
porém você tem que tirar um outro alvará para realizar o evento. Uma coisa, Rocinho, que não tem cabimento. Eu, como presidente do Conselho Municipal do Conselho Municipal de Turismo Contur, fizemos convocações aos secretários para explicar essa situação. Hoje eu sei que o Executivo, em breve, vai apresentar um projeto para o Legislativo aprovar. Nós temos discutido muito isso com eles, né? Agora parece que está parado um pouquinho em finanças. Por que parou em finanças? Parou em finanças porque lá atrás, alguém deixou de pagar aqui os tributos por ter realizado um evento em Campinas e algum secretário de finanças, a partir daquela data, determinou que para fazer evento em Campinas agora, você paga antecipado. Eu vou repetir isso, hein? Para fazer evento em Campinas agora, você tem que pagar antecipado. Então, isso tirou Campinas da concorrência com as grandes metrópoles, as grandes capitais. Porque isso não existe. Como é que você pode fazer um evento, por exemplo, a venda de ingressos? Você vai trazer um show para Campinas. Quantos ingressos eu vou vender? 1.000, 2.000, 3.000? A Finanças quer receber isso antecipado, sem a gente saber o número. Isso também acontece quando você tem aquelas feiras com dezenas de estandes. O organizador do evento, ele não sabe quantos estandes ele vai conseguir vender. Ele tem uma ideia, mas ele não tem a noção ali se ele vai conseguir vender 100%. Quando chega em finanças, não. Você tem que pagar isso. Você tem que pagar isso antecipado. Então, essa regra que foi adotada, que eu espero que os senhores vereadores nos ajudem, inclusive, crie essa provocação junto conosco. Apresentei isso também para o presidente Zé Carlos, nos atendeu muito bem. Nós precisamos dessa provocação, e quando isso chegar aí, vereador Cecílio, quando isso chegar na Câmara, tem que votar, tem que falar assim, gente, não tem cabimento. Esse setor emprega milhares de pessoas. Esse é um setor que o evento, quando você traz um evento para Campinas, nós estamos falando de um evento que se repete todos os anos. Congresso de Cardiologia, Congresso de Urologia, todo ano esse evento se repete. Então não tem por onde o organizador de evento fugir. Ele vai trazer o evento novamente para Campinas. E não é por causa de um ou dois promotor, organizador de evento, que chegou aqui em Campinas, fez o evento e deixou de pagar os tributos, que todos tenham que pagar. Isso não funciona assim. E os senhores que legislam, né, que faz a legislação, entendem que a gente não pode pagar pela maioria. Nós temos que ter uma lei, um projeto que a gente tem escrito isso junto com a Secretaria de Turismo já há vários anos, que facilite a captação de eventos. Porque os senhores devem concordar comigo que Campinas tem tudo para dar certo na área de eventos, não tem por isso que você tem esse grande investimento aqui em hotelaria e centro de convenções. O município, ele tem que ser parceiro, vereador. Mas o município não tem sido parceiro de eventos aqui também. A maioria dos eventos captados em Campinas são captados pelos próprios hotéis, pela estrutura que eles têm. Porque e tem hotéis que tem ali uma espécie de um contador, de alguém jurídico, para facilitar a realização desse evento em Campinas. Porque se não tiver alguém que tenha paciência,
que conheça os caminhos para liberar um evento em Campinas, eu já ouvi de centenas de organizadores. É melhor fazer um Rock in Rio, no Rio de Janeiro, do que trazer um evento para Campinas de 1.000 pessoas. O senhor ouviu, presidente? É mais fácil fazer um Rock in Rio no Rio de Janeiro do que fazer um evento para 1.000 pessoas em Campinas. Tamanha a burocracia. E a partir daí, vereadores, o que acontece? Começa a aparecer aquelas pessoas vendendo a facilidade. É por isso que o nosso sistema ele tem que ser todo digital, assim como todas as grandes metrópoles. Digital. Você não tem que ir na prefeitura lá. O fiscal não tem que tratar o organizador de evento como bandido. Se esse organizador de evento, se esse promotor de evento não pagar os tributos dele, ele não volta mais com o evento para Campinas. E não é a maioria desses organizadores, produtores, que trabalham dessa forma. E os bons organizadores e produtores não podem ser punidos, porque eu não preciso ir no Rio de Janeiro. Eu tenho Atibaia. Atibaia, que tem 2 centros de convenções enormes lá, que é o Bourbon e o Tauá, que tem toda a facilidade para receber os eventos. Então, Campinas tem que ter flexibilidade. Então, essa lei a gente tem provocado muito. Tivemos agora, recentemente, com o secretário de Finanças, prometeu dar andamento nisso. Conversamos também com a Adriana Flores, secretária de Turismo, secretário de Finanças. Então, os dois, e mais o prefeito, quer entregar essa lei, quer finalizar, que é uma promessa do Jonas, nos ajudar. Não conseguiu entregar essa lei. Agora, eu acredito que dentro dessa provocação que a gente tem feito, junto com a Câmara de Vereadores, junto com os novos secretários e também junto de um bom prefeito. Estamos acreditando que o Dário, até por ter sido secretário de esporte e viu a dificuldade, presidente, para trazer eventos para Campinas, possa nos ajudar. Eu espero que em breve, quem sabe, em breve, né? Pior das hipóteses, esse ano, porque eu preciso ter uma lei, eu preciso ter facilidade para trazer evento em 2022, 2023, 2024 para Campinas. Eu espero que em breve, na pior das hipóteses, final do ano, essa lei esteja na mão dos senhores e os senhores lembrem do que nós estamos falando, desse sufoco, além da pandemia, uma lei que não ajuda, hein, vereador? Além da pandemia, uma lei que não ajuda. O senhor pode ajudar aí, assim que isso chegar aí na mesa dos senhores. Obrigado. É legal ver, assim, falar com essa emoção, com paixão, né? Trazendo o sentimento, né, de quem vive essa área. Eu vou combinar o seguinte agora. Depois a gente retoma a fala aí dos representantes do setor. Mas eu já queria abrir aqui para os nossos 2 vereadores que estão participando, Eduardo Magoga e Cecílio Santos, para que possam fazer algum questionamento, algum comentário adicional. Eu fui pontuando ao longo das falas alguns aspectos aí que eu gostaria depois de retomar, aprofundar, né, fazer algum esclarecimento, mas eu falo no final. Vou passar primeiro para o vereador Eduardo Magoga, que é o relator da comissão, né, para que ele possa aí fazer seus questionamentos e considerações. Vereador, com a palavra. Bom, muito boa toda a explicação. Nós, às vezes, de fora, não conseguimos imaginar a profundidade que chegou a crise no setor hoteleiro e principalmente de eventos. Às vezes nós sabemos que teve a crise, mas como nós não participamos, às vezes, dia a dia, foi muito boa toda essa apresentação do Antônio, apresentação do Vanderlei, do Rodrigo também. Agora com a gente também tenho um companheiro meu, Felipe, que é vizinho aqui no distrito de Nova Aparecida, gerente do Hotel Prêmio. Recentemente tivemos conversando e realmente ele, antes até dessa reunião, ele já tinha apontado
toda essa dificuldade, principalmente com o IPTU, com a água, com o valor da água. Eu vou deixar uma pergunta, Vanderlei, que eu gostaria de fazer, para a gente poder até saber o tamanho da urgência da resposta que o setor precisa. Por quanto tempo o setor hoteleiro e o setor de eventos teriam forças para se manter? A gente sabemos que alguns hotéis e algumas empresas não aguentaram, vieram a fechar suas portas, mas conseguimos planejar um tempo em que esse setor ainda conseguiria se manter, caso o cenário não melhore, caso não haja ajuda dos governos municipais, estaduais e federais? Existe um estudo para nos dizer por mais quanto tempo esse setor conseguiria se resistir, caso não haja melhora e não haja essa ajuda que nós todos estamos trabalhando e tentando trazer para o setor? Antes de passar, como ele fez uma pergunta só, já vou passar para o vereador Cecílio Santos, que também possa fazer seus comentários e questionamentos. Vereador Cecílio, bom dia. Bom dia, vereador Rossini, preside essa comissão. Bom dia, Vanderlei. Em seu nome, cumprimento os demais representantes do segmento. Bom dia, vereador Eduardo Magoga, público que nos acompanha pela TV Câmara. Vereador Rossini, quero inicialmente ressaltar a importância desta comissão, assim como outras comissões que se predispõem a escutar, né, os diversos segmentos da sociedade campineira e cumprindo certamente a função, né, do legislativo, que é de fato fazer essa escuta qualificada, essa intermediação e legislações que possibilite os diversos segmentos da sociedade, né, produzir e melhorar cada vez mais a qualidade de vida da nossa cidade. Eu ouvi atentamente as explicações, acho que muito pertinente, né, e objetivamente, dizendo exatamente o que precisa ser feito, né, pelo município. Queria também fazer uma pergunta em relação ao auxílio, né, pelo governo federal, entende? Porque a gente acompanhando o noticiário, percebe-se que o governo federal foi muito generoso com o sistema bancário, não é? O sistema financeiro teve ajuda logo no começo da pandemia. Agora, o setor produtivo ficou batendo, tentando, entende? E não chega. Imagine para as grandes redes que têm um pouco mais de condição, não é? Visibilidade, né? E para os pequenos, é pior ainda, entende? Então, nós temos dito desde o início que é fundamental o poder público auxiliar o setor produtivo, né? Seja do ponto de vista de flexibilização de tributos, seja do ponto de vista de auxílio mesmo de recurso, né? O governo do estado, o governo federal, né? A prefeitura tem menos margem para isso, mas os setores, as esferas estadual e federal precisam dar essa atenção. Não tenho dúvida disso, não temos que cobrar isso fortemente, né, dessas esferas. No município, as proposições que foram feitas, eu acho que é importante a gente estudar, né, com carinho, sem dúvida nenhuma. Essa questão da Sanasa, por exemplo, precisamos ver o impacto disso e como é que isso reverbera em outros setores que também são impactados, mas eu gostei da proposta, eu acho que é interessante. Além uma outra pergunta que gostaria de fazer, para os eventos, a gente percebe, e aí talvez uma provocação para os senhores, do uso da tecnologia. A gente percebe que mudou, né? Imagine, hoje nós estamos fazendo esta reunião remotamente e me parece ser algo que veio para ficar. Então, como é que o setor tem acompanhado e está discutindo essa questão, né, do uso das tecnologias nos eventos, né? Como é que pode fazer essa adaptação e, enfim, como é que vocês estão vendo isso, tá certo? A princípio, isso, vereador Rossini, me coloco à disposição. Nós, enquanto bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara, temos dito que, embora a gente esteja se colocando numa
situação de oposição, mas de modo algum deixamos de discutir e votar a favor dos projetos que são importantes para a nossa cidade e principalmente para o setor produtivo, que a gente sabe que precisa de gerar emprego, né? Então, contem conosco naquilo que for possível, nós estamos à disposição para fazer o debate e colaborar, tá certo? Obrigado, vereador Rossini. Obrigado, vereador Cecílio. Para quem está nos acompanhando pela TV Câmara, nós estamos realizando a 9ª reunião da Comissão Especial de Estudos para analisar os impactos da pandemia do coronavírus na nossa cidade, hoje ouvindo representantes do setor de turismo e hotelaria e eventos, né? Eu já queria então passar, eu não sei se Vanderlei você coordena, mas se puder já responder as questões trazidas pelo vereador Eduardo Magog e vereador Cecílio Santos, e depois eu faço as minhas aí que eu fui pontuando, tá bom? Com a palavra. Obrigado, vereador Eduardo, vereador Cecílio. Vamos lá, inicialmente, vamos responder aqui, Eduardo, que fez a primeira pergunta, vereador Eduardo. Quanto tempo nós achamos que esse setor sobrevive? É uma pergunta difícil, vereador. Porque eu sempre comparo ela com a população. Você tem uma população de baixa renda. Essa população está vivendo de cesta básica. E você tem uma outra população que a condição é um pouquinho melhor. O setor de hotelaria, o setor de eventos, que engloba centenas de empresas, centenas, desde o cara decorador, técnico de som, o DJ, a banda. É 50, 60, 70. É muita gente envolvida dentro do setor de turismo. Quando você fala em hotelaria, que eu costumo dizer assim, dentro da pirâmide, a hotelaria está aqui em cima, hotéis de redes, hotéis com estruturas mais fortes, vão superar, vão aguentar. Só que está queimando o patrimônio. Correto, vereador? Está queimando o patrimônio. Já vendeu isso, já vendeu aquilo, já pediu um empréstimo milionário, está endividado com esse empréstimo. Esse empréstimo teve uma carência de 6, 7, 8 meses e nós acreditávamos que dentro de 6 meses nós teríamos uma normalidade e não aconteceu. Chegou a hora de pagar o empréstimo e com esse faturamento de 10, 20, 30, 40%, esse empréstimo virou o nosso tormento. Como pagar esse empréstimo, presidente? Chegou a hora de pagar e o faturamento de 2019 está distante. Então, uma das formas desses empresários, vamos dizer, vamos dividir em partes, desse hoteleiro aqui foi queimar. Né? Então, eu tenho um patrimônio aqui, vamos queimar ele, vamos pegar o empréstimo, vamos deixar de pagar essas contas, vamos acreditar que nós vamos ter um refis lá na frente, e que esse refis, o executivo e o legislativo vai olhar para nós e vai dizer assim, pô, vai dar 30% de desconto? Não, vamos melhorar isso, vamos dar 90% em desconto em multas, não vamos penalizar esse setor aí com outras penas, porque não pagaram, porque não puderam, pagaram não foi para investir em outra coisa, pagaram, não conseguiram pagar porque não teve condições. Então, a hotelaria, respondendo aqui, vereador Eduardo, as grandes redes suportarão queimando o teu patrimônio, né? Deixando de pagar IPTU, mandando cada vez mais gente embora. O ano passado, em março, abril do ano passado, foi 60% de colaboradores demitidos, 60%. O que nos ajudou? A 936, governo federal, 6 meses
de salário ano passado e esse ano mais 4 meses. Isso imediatamente a gente aderiu. Imediatamente, porque é uma forma de você não demitir aqueles que você julgou. Olha, esses são bons, deixa eu segurar esses daqui. Mas os que foram embora também eram bons. Mas os que a gente segurou eram os melhores. Então vamos tentar segurar. E hoje, boa parte do nosso setor aí, essa quantidade de funcionários que nós conseguimos segurar de 2020 para 2021, nós estamos usando mais 4 meses do benefício da 936. E a esperança é que maio, junho, julho, agosto, setembro, a gente consiga apagar o salário desses funcionários, né? E, além disso, segurar por mais 4 meses, que é o que a lei obriga. Vamos falar de descendo essa cadeia aqui, você tem a hotelaria, né? Então você tem outros setores envolvidos. Boa parte, vereador, dessa cadeia já quebrou. Bares e restaurantes, né? Vocês receberam a Brasel aí, dezenas, centenas de bares e restaurantes já quebrou. Agências de viagens, você não aguentou. A agência de viagem, assim que começou a pandemia, que começou a cancelar, quebrou. Várias agências de viagens. Empresas que trabalham com audiovisual, decoradores, cerimoniais, na área de eventos sociais. Vários trocaram de profissão, né? São empresas menores, né? É o MEI. Trocou de profissão, não está mais nessa área, não sabemos se vai voltar. Teve que trocar de área para sobreviver. Dentro disso, o que a gente avalia? A gente avalia que as empresas menores, né, fecharam as portas, endividadas, né, as que estão resistindo, estão muito endividadas, mas com esperança que até o final do ano a gente atinja aí 60% de vacinado e a partir daí a gente possa, tomara que esse lockdown que está lá em Ribeirão Preto, naquela região, não venha para Campinas, porque essa notícia abala todo o setor. Olha que se fala, olha, vai fechar. Para tudo. Para tudo. Você deixa de receber turista, a possibilidade do evento, mesmo esse evento menor, eu já vou entrar nessa parte de tecnologia, porque é um evento menor que precisa de uma quantidade de gente. Ele deixa de acontecer também, ele passa a ser cancelado. Então, dentro da minha visão, depois o Antônio também pode também aí dar a visão dele aí, até porque ele é hoteleiro, né? Eu avalio isso. Os grandes estão queimando o patrimônio e os pequenos estão endividados e começaram a quebrar. Tem mais hotéis menores que dentro dos próximos dias vão noticiar que estão fechando as portas em Campinas, assim como outros hotéis da RMC, onde o Convention Visitor Bureau representa. Falando sobre tecnologia, responder aqui a pergunta do vereador Cecílio. Vereador, existe uma demanda reprimida de show que é fora do normal. A hora que isso liberar, nós vamos ter show em Campinas de segunda a segunda. Eu acredito nisso, né? Porque é um público que está sentindo muita falta desse formato de evento. Você também tem aí as formaturas, as grandes formaturas deixou de ser realizada. Esse evento volta com muita força. Eventos sociais, os casamentos, né? Também volta com muita força. Já o evento corporativo, esse é o meu entendimento. Você tem algumas empresas, laboratórios, que não foram afetados de forma nenhuma, assim como os bancos, assim como a agropecuária, que vão realizar os eventos grandes, assim como realizavam em 2019. Agora, eventos, né? Isso eu tenho dito aqui. Eventos menores, eventos de 50 pessoas. E esse evento ele fica nesse formato virtual. Ele não vai mais para a sala. Não vai, né? Essa questão do híbrido é uma realidade.
Não vamos mais trazer o palestrante lá da Europa, dos Estados Unidos, hospedar ele aqui, pagar a primeira classe para ele. Não, vamos mandar um link para ele entrar ao vivo no evento. Porém, a nível nacional, você continuará com aglomeração, claro, depois da vacina. Então, isso a gente tem sentido, né? Eventos pequenos vão deixar de existir, vai para esse formato aqui, Zoom, vai para o formato, várias plataformas que existem aí, eventos maiores, principalmente desse cliente, né? O laboratório, o agropecuário, os bancos, vão acontecer normalmente, assim como os shows, que eu tenho certeza que assim que liberar, vai ser uma coisa impressionante, né? Acho que é a minha contribuição para as perguntas dos senhores. Muito bom. Eu queria primeiro dizer assim que a explanação aqui até aqui tem sido muito esclarecedora, né? Realmente, como foi dito aqui, às vezes nós não temos a dimensão do que significa esse setor. Vamos chamar um setor, né? Hotelaria, eventos de turismo, negócios. E nós sabemos que ele hoje representa uma base significativa da economia do município. E aí eu queria começar a fazer algumas perguntas pontuais. Eu vou fazer, vocês respondem, só para tentar dar uma sequência. Mas antes de fazer primeiro questionamento, nesse encontro que os senhores tiveram com o presidente da Câmara, me parece que o Fernando Vernier disse que vocês deixaram um documento aqui, formalizaram um documento. Se essas informações que eu vou perguntar já constarem desse documento, depois eu vou pedir para o presidente Zé Carlos passar para a comissão, né? Mas se não, e se tiver algum dado depois que possa ser encaminhado posteriormente, fique à vontade. Mas Antônio Dias disse que de 2020 para 2019 houve uma queda de 63% no faturamento aí do setor. Me parece que é isso. A receita caiu 63%. Só para a gente ter uma ideia. Hoje, se a gente pensar na economia de Campinas, vocês têm um dado, algum número que fala qual a contribuição desse setor para a base da economia de Campinas? Existe esse número? Essa é a primeira pergunta. Se quiser falar, por exemplo, do PIB de Campinas, o setor representa 10%, tantos milhões de receita por ano. Eu não sei se tem essa informação compilada, se não tiver, depois pode encaminhar, mas é só para a gente ter uma ideia de quanto a economia de Campinas, né, se retraiu, se ressentiu só com esse segmento. É possível? Eu estava esperando o pessoal me liberar o microfone. Sim, é possível, sim. Vou dar assim, alguns números aqui, e daí o Fernando, que é o executivo do Convention Bureau, depois ele pode passar os dados assim, de forma bem correta, mas é um setor que, pelo recolhimento do ISS, né, em condições normais, né, é um setor que contribui muito com o ISS de Campinas, e também é um setor bastante importante na parte do recolhimento de IPTU, e esses dados eu vou pedir para o Fernando passar. Empregos diretos, né? Campinas hoje tem 8 mil apartamentos, a hotelaria de Campinas oferece 8 mil apartamentos. Antes da crise, empregos diretos, né? Estou falando de empregos diretos. Quando a gente fala de empregos diretos, a gente tem que lembrar que é o que o hotel emprega, e também o que o hotel gera de indiretos como manobristas, né? É muito comum que seja uma empresa terceirizada, mas é um emprego direto, porque está ali o manobrista. Tem alguém também com equipes de eventos dedicadas nos hotéis, e alguns outros hotéis também usam alguns outros formatos de terceiros, mas são empregos diretos. Então, a gente tinha praticamente uma pessoa por quarto, a gente tinha aí 8 mil, sem contar os indiretos, né? A gente tinha aí 8 mil trabalhadores empregados diretos na hotelaria. Esse número, né, como o Wanderley falou, ele caiu pela metade, né? Ele caiu aí para incríveis 4 mil
trabalhadores, então eu queria falar aí do número de empregos diretos, né? A hotelaria tem esse potencial de estar gerando 8 mil empregos diretos na cidade de Campinas. E daí, para eu não falar dados errados, daí eu vou pedir depois para o Vernier passar o agregado de faturamento dos hotéis, né? O quanto a importância do segmento para o ISS da cidade e a importância do segmento para o IPTU da cidade. Ok. Fernando, quiser complementar, mas quer dizer, o setor demitiu cerca de, direto, 4 mil trabalhadores em função da pandemia. Fernando Vernier, eu não sei se você tem algum outro dado que queira complementar. O dado direto sobre o impacto em recolhimento, nós não temos para dizer um número assim preciso, mas eu acredito, por números que já nós estudamos no passado, até a pergunta que você fez, que o número do turismo impacte em torno de 8% aí a questão do PIB da cidade, que é um número bastante interessante, e principalmente por toda essa pontuação, Vanderlei fez principalmente, dessa transversalidade do turismo nos diversos segmentos. Você pegando de todo mundo, o hotel na pirâmide, no ponto da pirâmide, como ele falou, gerando a hospedagem, a empresa de audiovisual, de sinalização, recepcionistas, manobristas, todo o serviço de alimentos e bebidas que é gerado nessa questão, o impacto ele é muito maior. E representando essa queda que foi total dos grandes eventos do ano passado, o número é realmente bastante grande, mas eu colocaria algo nessa ordem assim para a gente ficar num percentual aí do que foi colocado. E até saindo um pouquinho, só pontuar uma coisa importante também, da importância desse segmento na divulgação da cidade, na divulgação do destino, como nós tratamos, para todo o território nacional e, inclusive, internacional. Nós, Campinas, pela sua infraestrutura, pela excelência da sua infraestrutura, que começa desde a questão de aeroportos, a sua rede hoteleira e toda essa infraestrutura do setor de eventos, ela promove muito o destino para que a gente tenha aqui, que as pessoas tenham conhecimento de tudo que acontece na cidade. Então, é um setor que, quando para, também quebra essa relação. Você veja um evento, no ano passado nós tivemos aí a perda de grandes eventos médicos. Eu vou citar que foi o Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que era para ter acontecido em setembro. Nós estávamos trabalhando nesse evento desde 2016. Esses grandes eventos levam 4 anos aí na sua captação e tudo mais. Era um evento para 5 mil médicos que aconteceria no Royal Palm Hall. Imagine esse impacto da questão da hospedagem, dessas pessoas circulando, comprando no município, é o taxista, é o Uber, é o shopping, enfim, todo esse setor. Quando nós vamos colocando, por isso que eu falei que é difícil colocar mesurar esse número com precisão, mas ele é um impacto muito forte. Além do que, as pessoas que vêm, conhecem o destino, olha, eu conheci a cidade, um aeroporto de nível internacional, um centro de eventos de padrão mundial, como é o Royal Palm Hall, que tem capacidade para receber isso aí. Isso
o impacto que tem na imagem do município lá fora é muito importante, e é o trabalho que o Convention realiza, né? Nós participamos de eventos a nível nacional, até internacional, divulgando a cidade. É importante que isso tudo continue funcionando, né? Porque a estrutura colocada ela é muito grande, e a perda desde do nível de empregabilidade e receita que é gerada para o município e para essas empresas também foi bastante significativo. Ok. Eu não sei se nesse documento que está entregue à Câmara, né, deve, acredito que sim, né, já conter algumas sugestões que os senhores apresentaram, que foi chamado aí pelo Vanderlei de Programa de Recuperação Fiscal. Obviamente o governo, né, deve estar se ajustando aí para talvez mandar um projeto aí de refis, e pontualmente vocês sinalizaram que a necessidade de ter um olhar, primeiro assim, não penalizar duplamente aquele que não pagou, né? Ninguém não pagou porque não quis, né? Na verdade, você multar e cobrar juros seria uma dupla penalização. Vamos estar atentos a isso. Essa questão que, para ser honesto, eu não conhecia, essa figura dos conde-hotéis, né? Que tem um critério diferenciado para cálculo do IPTU. Eu acho que é bom que isso seja pontuado para a gente poder ter esse olhar e analisar especialmente essa questão. O critério da cobrança de água, né, aquele mínimo, do jeito que é hoje, aí por apartamento, não sei como é, que isso aí possa ser visto para a gente poder discutir também com a Sanasa. Lembrando o seguinte, né, qualquer iniciativa de redução, de desconto, né, de IPTU ou tarifa de água, tem que ser iniciativa do Executivo. Né? Nós, vereadores, eu não podia chegar aqui, deixa que nós vamos fazer um projeto de lei, porque eu ia estar enganando vocês. Tem gente que faz isso, mas a gente, é claro que a Câmara vai estar sensível à causa, procurar, a partir dessas informações, fazer esse trabalho de sensibilização, de negociação, de conversação com o Executivo, mas a iniciativa tem que vir de lá. E se a gente puder trabalhar para que a iniciativa venha de forma a atender da melhor maneira o segmento, não só esse, conte com o nosso apoio. Né? Foi dito aqui que tem um projeto da lei de eventos que está sendo formatado. Eu acho muito interessante. Eu me comprometo, até por ser líder de governo, de procurar ver como está a tramitação da elaboração dessa lei dentro do governo, conversar com a Adriana Flose, com o secretário de Finanças, né? Atentar para esse ponto específico da cobrança dos alvarás em espaços que já tem alvará, né? Se essa duplicidade é realmente necessária ou não. Foi muito interessante trazer essa visão de competitividade, né? Nós competimos com quem? A gente só pensa em São Paulo e Rio, e você falou aqui do lado, Atibaia também é um município que compete com a gente. Talvez eles tenham leis mais atrativas, atraentes do que a nossa, né? Então, acho que a gente pensar uma legislação que coloque na mesma base de competição o setor é fundamental. Eu até me comprometo. Eu participo também da Comissão de Administração Pública da Câmara, não sou o presidente, mas de nós, assim que o projeto chegar, a gente fazer uma audiência pública para discutir e aprofundar esse projeto chamado de Lei de Eventos. Né? Essa Lei de Eventos, ela tem que ter por objetivo estimular, incentivar, né? Atrair eventos para a nossa cidade. E acho que esse deve ser o grande objetivo. O regramento não pode ir na contramão, né? Você atrai evento e dificulta. Mas, enfim, eu acho que foi importante colocar isso, porque a gente vai ficar atento a isso. Estou vendo o vereador Cecília e o vereador Eduardo Margoga concordando. Foi importante a gente conhecer essa realidade.
O vereador Cecílio fez um pontuamento que não, acho que talvez o Antônio Dias até disse alguma coisa. A gente falou aqui das questões do município, como a gente vai poder, no âmbito municipal, tentar promover algumas medidas de auxílio, né, a essa recuperação e diminuir esse impacto. O governo federal adotou algumas medidas, né? Agora, em que medida, né, essas medidas ajudaram o setor? Vocês se valeram da medida provisória que permitiu fazer flexibilização de contrato de trabalho? Pelo que eu entendi, alguns foram e buscaram um financiamento lá, que deveria começar a pagar em abril, né? Se tem alguma recomendação de iniciativa que possa ser... Nós podemos encaminhar através de uma moção para tentar sensibilizar o governo federal de algum ajuste nessas medidas para não sacrificar ainda mais o setor, né? Em linhas gerais, era isso que eu queria comentar, mas assim, que vocês pudessem falar um pouco sobre isso e esse documento que foi entregue à Câmara, se já contém parte dessas solicitações e se puder depois encaminhar alguma informação complementar, será importante para nós. Tá bom? Então, não sei se o Vanderlei, o Antônio, quiser fazer comentário em cima disso, responder alguma coisa. Eu comento um pouquinho, então. Bom, do governo federal, o que ajudou muito ano passado, claro, né, foi o benefício emergencial. Esse ano, ele veio, né? O único problema é que ele veio com muito atraso, né? A gente acabou tendo um mês de março muito difícil e um mês de março, né, sem o benefício emergencial e o mês de abril muito difícil. Então, o benefício emergencial veio, né, 4 meses. Ele é muito importante, veio com atraso, mas veio. O PERS, né, o Programa Especial de Recuperação do Setor de Eventos, ele é uma legislação que tem um impacto pequeno para a grande maioria. Eu estou na Associação Brasileira da Indústria de Hotéis como vice-presidente, estou no nosso Convention Bureau, estou no Fórum de Operadores de Hotéis do Brasil, o FOB, e estou na Resorts Brasil. Eu tenho uma vida associativa bastante intensa. Então, foram feitas pesquisas, né, tanto do Resorts Brasil quanto da BH, sobre o impacto do PERS. O PERS ele tem um impacto pequeno porque ele permite um parcelamento do PIS e COFINS, mas ele é 3,65% do PIS e COFINS, ele é 3,65% do faturamento da hotelaria ou do setor de eventos. Como o faturamento esteve muito baixo, esse não foi um tributo que se deixou de recolher. Então, a grande maioria dos hotéis recolheu o PIS e COFINS, e o PERS também permite o parcelamento sobre FGTS, que também é um tributo que a grande maioria dos centros de convenções e a grande maioria dos hotéis também não atrasou pela responsabilidade que se tem sobre colaboradores. Então, o PERS, aquela parte sobre a redução futura do PERS, né, não foi aprovada, né, foi vetada pelo presidente. Então, o PERS ele é uma iniciativa interessante, mas é importante que se fale que ele é um programa de baixo impacto. Infelizmente, essa é a verdade do PERS. É um programa interessante, mas de baixo impacto, porque ele permite parcelar coisas que não são tão impactadas. Depois, o acesso ao crédito, ele é difícil, né? Então, a gente, por exemplo, foi conversar com a Desenvolve SP, que era quem então estava usando, né, os recursos, né, federais. A Desenvolve SP é do Estado de São Paulo. E o que acontece, né, com a Desenvolve SP e alguém que conseguiu o Banco do Brasil e tal, são praticamente condições de mercado, tá? Então, assim, os empreendimentos têm que apresentar garantia real, né? Tem que apresentar imóveis. Esses imóveis precisam ser pelo menos 30%, 50% a mais do valor do empréstimo, e as condições do empréstimo muito parecidas de mercado, tá? 12% de... essa foi objetivamente a condição que o Desenvolve CP apresentou para nós. Então, 12% de juros ao ano,
um ano de carência e depois 3 anos para pagar. Então, o acesso ao crédito tem sido assim difícil e condições muito parecidas com os bancos privados. O mais importante foi o benefício emergencial e também o setor usou a lei 1046 do ano passado, que deixa que tudo que o cliente comprou, ele pode remarcar, e agora esse ano teve uma medida provisória que estendeu até dezembro de 22. Então, isso o setor também adotou de forma maciça. Então, todos os eventos, porque o setor não tem, né? É absolutamente impossível, além de tudo, a gente tem que devolver o dinheiro que alguém tenha pagado antecipado para nós. Mas é claro que a gente tem maior interesse, né? E está proibido multas, né? Qualquer tipo de multa. E a gente tem maior interesse em remarcar isso. E agora ficou até dezembro de 2022. Essa é aquela lei 1046 do ano passado. Então, foram as movimentações do governo federal que atingiram o setor. Ok. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Esse documento que vocês deixaram na Câmara já consta tudo isso que foi dito ou não? Senão eu ia pedir que vocês encaminhassem para a comissão. Não. Bom, liberei meu áudio aqui. Sim, presidente. Esse documento que nós protocolamos na Câmara consta todas as reivindicações do nosso setor. Ele, além de ter sido protocolado na Câmara de Vereadores, também foi protocolado no Executivo, junto aos 2 secretários e ao gabinete do prefeito. Ok. Bem, são 11h26, estamos aqui conduzindo a 9ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre os impactos da pandemia do coronavírus no município de Campinas, ouvindo aqui os representantes do setor de hotelaria, turismo e eventos. Eu pergunto aos vereadores Eduardo Magoga, Cecílio Santos, se gostaria de fazer algum outro comentário, obter alguma informação complementar, ou já estão satisfeitos com o que nós vimos até aqui? Sim, presidente, gostaria sim. Tá bom, Eduardo Magoga. Vanderlei, em uma parte da sua fala, você disse que a população está ansiosa para essa volta de shows, de eventos, e que por si só já teríamos uma agenda bem completa para os próximos meses, caso não haja nenhuma alteração no curso das vacinações e da reabertura do comércio. Mas eu gostaria de saber se isso só é o suficiente para que seja retomada de forma efetiva o movimento de eventos e de hotéis, ou se a parceria entre associações e conselhos, todo mundo junto com as secretarias envolvidas e o executivo, ajudaria em promover eventos maiores para estar ajudando o setor o mais rápido possível. Eu gostaria de saber se existe essa relação entre essas associações, esses conselhos, junto com a Prefeitura de Campinas, essa parceria em estar escolhendo esses eventos ou estar fazendo um planejamento para essa retomada e ajudar a nossa cidade a acolher mais eventos, mais shows, para que possa ajudar a volta desse tão importante setor, que, como o Antônio também disse, não é só a questão, são muitas outras pessoas, né, como agências de viagem, setor de audiovisual, decoração, bares, muitas pessoas agregadas quando se fala de eventos. Então, gostaria de saber se existe essa parceria,
se temos como aí planejar uma conversa junto com o executivo e esses conselhos e essas associações, para que a gente possa qualificar um pouquinho mais os eventos na nossa cidade e já nesses próximos meses aí, tendo aí toda a situação da pandemia sustentada, ajudar o setor a voltar o mais rápido possível à normalidade. Que bom. O Antônio Dias já está tão acostumado a essas reuniões em ambiente virtual que já levantou a mão. Antônio Dias, com a palavra. Bom, obrigado. É importante falar que, sem dúvida, o mercado de eventos sociais vai ser quem vai puxar a retomada. Isso não há dúvida. Eles que vão tirar esse preconceito da aglomeração. Isso é o que a gente está vendo Estados Unidos, é isso que a gente está vendo Inglaterra. Mas é bem importante deixar claro que o que realmente movimenta são os eventos corporativos, né? O evento corporativo, ele faz a hospedagem, e ele faz o coffee break, ele faz a alimentação. Então, na nossa realidade, os eventos sociais, eles não chegam a 15%. Vamos pegar o ano de 2019. A gente faz festa de 15 anos, a gente faz casamento, a gente faz formatura, algumas formaturas grandes, tá? A gente teve a felicidade de, em 2019, só para poder pontuar aqui, né? A gente conseguiu pegar turmas da PUC de engenharia, de direito, a gente pegou a escola de cadetes, foram várias formaturas chegando aí a quase 3 mil pessoas em 2019. Isso não chega a 15% do faturamento do segmento de eventos. O forte do faturamento de eventos é justamente as reuniões, as convenções e congressos, porque a convenção, ela traz pessoas de outras cidades que se hospedam, quem está organizando a convenção, ela tem que oferecer alimentação para as pessoas, né? Então ela oferece o coffee break, ela oferece o almoço, oferece o jantar. Então, esse universo que realmente faz o grosso. Então, eu só queria pontuar aqui o segmento social. Está muito claro que a gente está vendo nos Estados Unidos e Europa, especialmente Inglaterra. É o que primeiro vai puxar, mas realmente ele não tem essa força toda de conseguir levantar o evento. A gente precisa do evento corporativo, essa é a grande vocação de Campinas, tá? Campinas é um destino muito forte dos eventos corporativos, e o que eu queria pontuar era só esse pedaço para dizer que eventos sociais são muito bacanas, mas tipicamente eles não chegam a 15% do mercado de eventos de Campinas. Obrigado. Ok. Vereador Cecílio. Pois não, vereador Rossini, é só um complemento, e ainda insistindo nessa questão das esferas, da ajuda de outras esferas, o município, mas também o governo do estado e o governo federal. A gente, em determinado período, observou o circuito das frutas, sabe, o circuito das águas, todos esta movimentação. A pergunta, um complemento, seria nesta questão. O governo do estado, o que poderia, o que seria possível a gente, enquanto Câmara Municipal, dados os instrumentos que a gente tem, evidente, né, fortalecer aí a cobrança de vocês, né, para o governo do estado. E, no mais, agradecer a participação muito esclarecedora de vocês. Obrigado, vereador. Obrigado, Cecílio. Quem poderia falar um pouco aí? Antônio Dias. Depois o Vanderlei, o Rodrigo, o Fernando, por favor, vocês também me ajudem aqui. Olha, como a gente participa aí das associações com diversos hotéis, a gente tem conversado e tal, o governo o maior custo em hotelaria é gente. Nesse sentido, né, e também e depois os impostos, né?
O governo estadual, ele acaba tendo um impacto um pouco menor, né? A gente recolhe ICMS, sim, a gente tem venda de alimentos, sim, né? Mas em muitos pacotes, a alimentação ela faz parte, né, do universo ali, então em alguns pacotes até paga-se o ISS mesmo com a alimentação, mas há uma venda, sim, de alimentos e há, sim, um recolhimento de ICMS. Mas, nesse sentido, o que eu só gostaria de reforçar? O que a hotelaria acabou sendo obrigada foi parar de pagar o IPTU foi a principal ação que os hotéis fizeram. Preciso dizer também que muitos acabaram parando de pagar a Sanasa. Essas foram as principais ações, até porque, por exemplo, o ICMS ele é relativo ao faturamento, que já caiu, né? Então, quando você tem custos fixos, né? O IPTU é um custo fixo. E a Sanasa, com essa questão de ter os 10 metros cúbicos por UH, é um custo fixo. O teu custo fixo está aqui, mas quando o teu faturamento faz isso, esse teu custo fixo ele fica monstruoso, né? E daí o percentual do imposto ele não fica tão pesado. Por isso que o PERSE ele tem um impacto pequeno, porque o PERSE fala o seguinte: olha, você pode parcelar o PIS e COFINS. Tá, mas o PIS e COFINS é 3,65 de um faturamento que estava aqui, né? O faturamento fez isso. O custo fixo é que ele ficou fixo. Então, é claro que todos os segmentos podem ajudar, mas o ponto fundamental se a gente conseguir deixar a cidade competitiva para quando os eventos quiserem voltar, é uma coisa que está no documento, sim. Então, o documento que o Vanderlei entregou, e a gente foi muito bem atendido, sim, né, pelo presidente, está lá essa questão da lei de eventos, ela está esboçada, seria muito bacana, né, esse pedido, né, essa provocação que foi dito de questionamento a Adriana Flose, que ela está super por dentro do assunto, né, para a gente conseguir que isso caminhe. Isso vai ser muito importante, já está pronto, para que quando o mercado venha, a gente esteja competitivo, a palavra é essa, que nós estivemos competitivo. E desculpa ser tão repetitivo, mas assim, o que o setor acabou mais fazendo foi parando os pagamentos municipais. Foi o que o setor mais fez por essa lógica, né? Ok. Ainda na linha do que o vereador Eduardo Magoga sugeriu, propôs, né, como buscar parceria com outras associações, eu queria trazer um ponto aqui, eu quero ver se isso tem influência ou não. Essa semana eu ouvi na CBN uma entrevista do prefeito de Jaguariúna, né, Gustavo Reis, que preside aí a região metropolitana de Campinas, que na última reunião os prefeitos da região deliberaram entrar no PROCON, né, contra as companhias aéreas, contra aquilo que eles chamam de preço abusivo das passagens aéreas cobradas aqui no Aeroporto Internacional de Viracopos, comparados com Guarulhos, Congonhas, né? Em que medida isso, de certa forma, o preço das passagens afeta o setor de vocês ou isso é independente? Esse é um primeiro questionamento. O segundo, ainda na linha do que foi feito, como a prefeitura pode ser parceira na organização, atração desses eventos, né? Que medidas de estrutura, de apoio a prefeitura poderia disponibilizar para ajudar? Digamos que tem um evento, esse aqui, de oftalmologia, que foi adiado, né? Como é que a gente pode, o município, falar, gente, vamos trazer isso aqui de novo, o que a gente pode fazer, né? Que, assim, ação, medida, oferta a gente pode dar para garantir esse evento aqui, né? Pensando assim, ó, o que foi falado, nós queremos a prefeitura como parceiro, né? Além dessa questão fiscal, eu não sei se a lei de eventos já trata isso, mas só pontuar como a prefeitura pode ser parceira na atração desses eventos. Então, primeiro essa questão aí do preço das passagens aéreas e essa segunda
questão aí da parceria da Prefeitura. Bom, eu acho que... Posso falar, Antônio? Vamos lá. Vanderlei. Em relação, presidente, eu até participei da discussão na época com as tarifas que eram cobradas, que são cobradas pela Azul, né? E no final de algum estudo ali, eu avaliei que fica um pouquinho complicado para o poder público discutir a necessidade do setor privado de cobrar, já que muitas vezes, é o que nós estamos explicando para os senhores hoje, poucos sabem das despesas que um determinado setor necessita, né? Eu tenho informação que a Azul fez um empréstimo de 2 bilhões na pandemia. Então, se tem um empréstimo desse valor, é porque também, para eles, assim como o setor de hotelaria, depende de muita gente para poder trabalhar. Não foi fácil, não está sendo fácil. Fizemos algumas reuniões com eles, até porque a Azul é o hub do interior, né? Liga todo o Brasil e boa parte do exterior também, e a gente precisa dessa parceria para movimentar o nosso setor. Nós temos um IPT, vou dar um exemplo. Quando você comprou um imóvel há 15 anos atrás, você comprou porque dentro do teu orçamento, dentro da tua receita, você conseguiria pagar aquele IPTU, aquele TBI, e assim por diante, né? Há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Hoje, praticamente, você tem aí um IPTU que é 60% mais caro. Então, aquilo que você pagava com facilidade lá atrás, hoje você não consegue pagar, vereador. E você tem uma demanda, não só de população, mas como de empresas, indo embora para cidades vizinhas, Jaguariúna, Paulínia, e assim por diante. Isso também acontece com hotelaria. Nós não temos em Campinas um hotel rural, nós não temos. O último faliu, Solar das Andorinhas, endividado, muito endividado. Faliu antes da pandemia. Se não tivesse falido antes da pandemia, ia falir agora. Campinas não tem um hotel rural, né? Então, quando você quer esse tipo de lazer, você tem que sair fora de Campinas. E aí você vê a facilidade que é para esse hotel operar em outras cidades. Aí volta naquele assunto que eu citei. É difícil operar em Campinas. Nossos impostos, nossos tributos são muito altos, vereadores, né? Com 50% da renovação dos vereadores na Câmara, será que não é hora da gente poder discutir isso? Abaixar o preço, nós não vamos conseguir. Eu tenho certeza disso, conversamos com o prefeito. Não tem. Agora, será que nós não podemos ficar 2 anos com um reajuste aí mínimo, para a gente poder retomar, principalmente nesse momento de pandemia? Será que não é possível a gente fazer um projeto, vereador, fazer essa provocação para o Executivo, né? Esse é um assunto que deixaria para vocês também discutir aí. Aliás, Vanderlei, esse assunto é um assunto candente, né? A gente tem sido cobrado muito, há muito tempo sobre isso. Lembrando que a iniciativa tem que ser do Executivo, né? Não dá para nós aqui na Câmara fazer um projeto de redução de IPTU. Hoje, a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe, inclusive, algumas dificuldades e limitações naquilo que é chamado de abrir mão de receita, né? Mas eu sei que o prefeito Dário tem um trabalho que já veio desde o final do governo Jonas, de uma comissão procurando rever, num primeiro momento, até onde eu saiba, o valor da alíquota do IPTU dos galpões, barracões, que afeta
parcialmente as empresas, eu acho que esses ambientes de eventos se enquadraria dentro disso, né? Os grandes galpões e salões. Mas, assim, nós estamos sensíveis a isso. Obviamente que fazer essa provocação, a gente pode também constar isso no nosso relatório, fazer essa articulação com o governo, né? Na verdade, quando você fala assim, o custo Campinas, né? Como é que a gente pode ter parâmetros para ver como diminuir, achatar, tornar o custo Campinas mais competitivo? Mas quando eu perguntei essa questão da passagem aérea, não era nem tanto se eu estava entendendo o que eu ouvi na CBN, porque a Azul, ela pratica uma tarifa aqui, pratica uma tarifa em Congonhas, diferentes, né, diferenciada. Talvez seja o custo do próprio aeroporto, né? Mas não é para esse momento aqui, eu acho que é uma outra questão para o Conselho de Turismo, né? A gente discutir. Nós estamos com um elefante branco na mão, de repente esse mega aeroporto, que deveria ser um fator de potencialização do investimento, não está conseguindo cumprir esse papel, mas não é para a gente discutir isso agora. Eu acho que é um assunto que a gente pode voltar a conversar depois. E eu creio, então, que esse projeto de lei que está sendo elaborado lá, de eventos, talvez ali conste, né? Se não constar, nós vamos procurar criar um capítulo de como a prefeitura pode contribuir, né, com esse segmento, ajudando a atrair e estimular eventos na nossa cidade. Gente, nós estamos chegando quase no final da nossa reunião. Temos até meio-dia. Eu não sei se nós já esgotamos os assuntos. Se algum vereador quiser fazer ainda mais alguma manifestação, comentário, à vontade. E depois a gente finaliza com os nossos convidados aí fazendo uma rodada de consideração final. Mas eu acho que a reunião, ao meu ver, está sendo bastante produtiva. Para mim, particularmente, acabei conhecendo, né, compreendendo, recebendo informações que, sinceramente, eu não tinha, né, para entender melhor o tamanho e a importância desse setor que os senhores representam. Vereador Eduardo Magoga, algum comentário adicional? Pois não. Presidente, também concordo, foi uma reunião muito produtiva e também aprendi algumas coisas que não tinha nem noção, principalmente em relação aos condotéis. Bom, Vanderlei, eu acho de suma importância essa colocação que você colocou, principalmente da renovação, também principalmente em relação ao IPTU. Também tenho meus comércios que sofreram com esse aumento, sim. E te dou os parabéns pela coragem de abordar esse assunto, que é, ao meu ver, muito importante, sim. E também o presidente está ciente disso daí, para que essas alíquotas possam realmente sofrer um reajuste, dando condições para que o empresário e o empreendedor da nossa cidade possa cada vez mais gerar emprego e renda. Em relação às passagens, presidente, que subiram, eu faço parte, sou presidente da Comissão de Economia e Defesa do Consumidor. E este tema das passagens, dos aumentos abusivos, são temas da nossa próxima reunião. Vou até fazer as considerações e encaminhar também o link aos nobres colegas que participaram dessa reunião. Se alguém tiver e quiser participar da reunião da nossa comissão, fique à vontade. E do mais, agradecer a presença do Vanderlei Costa, do Antônio Dias, Fernando Vernier, Felipe, o Luiz Felipe, o Rodrigo Porto e o Felipe, daqui do Hotel Prêmio, que participou com a gente também. Há uma semana atrás, ele já tinha me passado toda essa dificuldade, também mandou agradecer a presença de vocês. Muito obrigado, Deus continue nos abençoando. Obrigado, vereador. Vereador Cecílio Santos, com a palavra. Pois não, vereador Rossini, nossos convidados. Agradecer, eu acho que é importante esses esclarecimentos que os senhores nos trazem,
porque chegando a legislação, o projeto de lei chegando a casa, nós teremos muito mais argumentos, muito mais elementos, para tanto melhorar, se assim for necessário, como também fazer o debate com os demais colegas, os demais vereadores que compõem o Legislativo. E penso, vereador Rossini, que é fundamental estas informações adicionais que o senhor solicitou, que seja de fato passado para que no relatório a gente possa conter esses detalhes, e assim poder ter um relatório consistente. Finalizo dizendo que acho muito importante e pertinente que não só o setor hoteleiro e de eventos se debruce sobre a atração de investimentos para a nossa cidade, mas também todos os setores. Me incomoda muito ver, eu sou do proletário, sou da região do Campo Grande e nós necessitamos do emprego. Nossa população precisa trabalhar e gosta de trabalhar. Nós temos um povo de Campinas que veio em uma parcela significativa, como eu, de outras regiões do país, mas para trabalhar, para desenvolver a cidade, para prosperar. E nós vemos o parque industrial como está, é triste, E nós não podemos, eu acho que, permitir espaços de debate que nos possa trazer informações, pensar ações, de atrair as empresas é fundamental. Então, isso fica essa discussão na prateleira, vereador Rossini, para a gente continuar, seja nesta comissão ou em outras comissões, mas eu penso que isso é muito importante. Claro, não envolve só um setor, não envolve só a Câmara dos Vereadores, mas é um debate que eu me coloco à disposição para contribuir naquilo que for possível. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Obrigado, vereador. Bem, eu abro aí para os representantes, que quiserem fazer aí uso da palavra com as suas considerações finais, fiquem à vontade. Presidente Antônio Dias, pronto. Tanto faz. Vanderlei, eu ia agradecer, mas Vanderlei, por favor, você como presidente da entidade, por favor. Bom, também é um agradecimento especial ao presidente, vereador Rossini, ao vereador Eduardo. Muito bom saber que o senhor é da área do comércio também, está melhor do que nós na questão de hotelaria. Vereador Cecílio, obrigado também pelas palavras. Para finalizar, a superação dessa situação depende fortemente do apoio de políticas públicas. Como eu citei inicialmente, conceitos terão que ser revistos. A hotelaria, o setor de eventos deverão receber uma atenção especial porque foi o mais atingido. Eu brinco lá com o Matheus da Brasel. Não, vocês estão operando no delivery. Nós não, nós ficamos impedidos de trabalhar, vereadores. Há 13 meses, você não tem um evento em Campinas, a não ser esse clandestino, que a Guarda Municipal vai em cima corretamente e atua. Agora, os eventos, porque é um setor de muita transparência, é um setor com empresários aí de muita responsabilidade, tem respeitado todos os decretos. E nós ficamos aí meses com os hotéis fechados. O Royal, por exemplo, ficou aí quase 30 dias, né, Antônio? Com o hotel fechado. Você imagina isso? Que loucura, né? Para finalizar, nós tínhamos um fator que é o Fundo de Apoio ao Turismo, né? Esse Fundo de Apoio ao Turismo, há 2 anos atrás, foi julgado como inconstitucional, né? E nós deixamos de receber esse apoio para divulgar Campinas para o mundo como uma cidade que pode receber eventos. Então, já falei isso com o prefeito também, já falei isso com a Adriana. Como que o município pode nos ajudar a captar mais eventos? Primeiro, participando de feiras. Feiras acontecem no mundo inteiro e nós temos que chegar lá e dizer, existe Campinas. E quando você vai
para a Europa, tem gente que não conhece o Rio de Janeiro, conhece São Paulo, mas Campinas não. Então, isso é uma forma, presidente, de nos apoiar, né? A gente precisa de uma ajuda, assim como existiu o FATUR, né? O Fundo de Apoio ao Turismo, para aumentar a frequência do turismo, do turista em Campinas, né? Isso a gente também colocou, e eu peço que o senhor aí também anote isso aí, e tenta encontrar uma forma, né, para que o município possa ajudar a captar eventos. Uma das formas que existe hoje é através de feiras. A gente participa com muitas feiras junto com a Secretaria de Turismo, né? Mas nós precisamos participar demais assim que tiver essa retomada, até para poder trazer mais eventos para Campinas, porque vacina, né, é necessário para que esse setor nosso retorne, e eventos para que a gente possa começar a poder pagar as contas que a gente deixou de pagar. Muito obrigado. Obrigado. Antônio Dias, algum comentário? Não, de novo, né, agradecer, acho que o diálogo é sempre o fundamental, né? Então, também me deixar à disposição, né? Então, participo, né, do Convention Bureau, do Conselho Municipal de Turismo, estou em algumas entidades, entre elas a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Então, fico à disposição aí de todos, né? E, de novo, né, que bom que a gente tem essa oportunidade de ter esse diálogo e a gente vai construindo, né, um consenso, vai construindo as ideias. Então, fico à disposição e muito obrigado. Nós é que agradecemos. Não sei se mais algum membro está aí presente gostaria de fazer alguma consideração. Fiquem à vontade. Se não, em nome da Comissão de Estudos e da Câmara Municipal, agradecer mais uma vez a participação de todos, né, começando pelo Vanderlei Costa, que é presidente Campinas e Região Convention e Visitors Bureau, e também presidente do Conselho Municipal de Turismo. Obrigado, Vanderlei, foi muito profícua aí a sua participação. O Rodrigo Porto, que é vice-presidente também do Campinas Visitors Bureau, o Luiz Felipe Campos Almeida, diretor administrativo e financeiro do Convention, Antônio Dias, que é vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de São Paulo, né? A BIH São Paulo, obrigado também, Antônio Dias, mais uma vez, o Felipe Roca, do Hotel Prêmio, e o Fernando Vernier, que é executivo aí do Conventions Bureau. Acho que foi importante, cumpriu a finalidade. Eduardo, muitos elementos para a gente colocar no nosso relatório, a sua tarefa não é fácil, mas certamente a gente vai procurar produzir um diagnóstico o mais fidedigno, né, para poder mostrar como a pandemia impactou os diferentes setores da nossa cidade. Obrigado também, Eduardo, pela participação, vereador Cecílio. Agradecer a equipe técnica da Câmara, né, os profissionais da produção da TV, do cerimonial, né, o apoio aqui da Coordenadoria de Apoio às Comissões, que ficaram nos ajudando aqui, tá bom? Então, agradecendo, tenham todos um bom dia, fiquem com Deus, e se Deus quiser, com vacina, nós vamos recuperar, sair dessa pandemia logo, logo. Um abraço, contem conosco. O vereador Luiz Rossini acaba de encerrar, então, a meio-dia em ponto, esta 9ª reunião da Comissão Especial de Estudos, que analisou os impactos econômicos da pandemia de coronavírus e a retomada das atividades aqui no município de Campinas. Lembrando que daqui a pouquinho o Gabriel Castro está aqui na tela da TV Câmara para dar início ao Câmara Total. Então não desliga não, que nossa programação segue e a semana está só começando. Uma excelente semana e até mais. TV Câmara, Campinas.